Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Vou estar compartilhando com vocês algum conteúdo aqui do meu blog aqui de fundos imobiliários. Vou estar compartilhando com vocês aí 9 princípios, ou seja, aprendizados, lições com relação aos fundos imobiliários que você, investidor iniciante, precisa ter, né? Porque muitas vezes você fica um pouco afobado e é importante você que está começando agora, que eu vejo que o meu canal tem muita gente começando, que vem aqui conhecer o canal, algumas coisas você precisa aprender. E as principais palavras que eu teria para você seria segurança, estratégia, longo prazo. Não adianta entrar nos fundos imobiliários e achar que você vai ganhar dinheiro rápido. E importante de você aprender a diversificar, certo? Então bora lá para o nosso primeiro conselho que eu tenho para dar para você, certo? O que é que acontece com muitos que vêm aqui? Vem, assiste o vídeo, depois acha legal, depois vai para outro canal, depois vai para outro. Ou seja, você está com mais de 3 meses, 4 meses vendo sobre fundos imobiliários e você não começou a investir. Eu também fiquei um bom tempo assim, com o dinheiro na poupança e via os fundos imobiliários, via outros ativos e não investia. Quando foi um certo dia, eu resolvi abrir uma conta na corretora Rico, que eu tenho até hoje, e comprei uma cotinha do MXRF11, que nesse tempo custava R$ 10,12, né? Comprei para ver se era real, né? E quando foi no mês seguinte, eu recebi 11 centavos de dividendo, né? No período ali que o MXRF11 pagava 11 centavos. E o que aconteceu? Então eu fui lá e coloquei só R$ 10,12 para ver se aquilo ali era real. Então, o conselho que eu dou, comece pequeno. Comece comprando uma cota e veja se aquilo ali lhe interessa. E ao comprar essa cota, adquira o hábito de acompanhar esse fundo imobiliário, né? Não adianta somente você comprar, você precisa acompanhar, ou seja, você precisa pegar o relatório gerencial e começar a ler. Aí você diz, poxa, mas eu leio o relatório gerencial, eu tenho tanta dificuldade. No início tudo é mais difícil, mas com o tempo de tanto você ver aquele relatório gerencial, você começa a conhecer o fundo. Ah, eu não consigo ler, é muito número. Acompanhe o canal de fundos imobiliários. Pode ser o meu, como pode ser também outros canais, não tem problema, né? Você não está preso aqui, vá lá em outros canais, conheça, aprenda, certo? Com o passar do tempo, vá ampliando o seu portfólio, né? E amplie o seu portfólio com segurança, ou seja, quando for comprar a próxima cota, faça a pergunta: eu estou comprando porque eu sei o que eu estou fazendo ou eu estou pegando só uma recomendação? Porque o que acontece aqui nos canais de fundos imobiliários? Muitos, o objetivo aqui é a visualização, né? Então, um dia fala de criptomoeda, no outro dia fala sobre ação, no outro dia fala sobre fundos imobiliários. Por que que todos os canais atualmente estão falando de fundos imobiliários? Até canais grandes, né? Até investidores grandes, porque é o que está trazendo retorno. Criptomoeda despencou, ativos internacionais caiu, ações estão levando chibata, porque a Selic está 14,25, mas daqui a pouco essa parte de ativos vai melhorar. Aí o que é que eles fazem? Eles deixam de falar de fundos imobiliários e vão falar só sobre cripto, vão falar sobre ações, e você não acompanha o mercado de fundos imobiliários tendo fundos imobiliários. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque eu observo muito investidor que aproveita o hype de fundos imobiliários, todo mundo está falando de fundo imobiliário e compra. Aí depois todo mundo está falando sobre cripto, aí vai lá e compra cripto. Todo mundo está falando sobre ação, vai lá e compra ação. Só que quando você faz isso é a maior burrice que você comete. Por quê? Se o mercado começa a falar de ações, você consegue entender que todo mundo está comprando ação?
certo? Então, neste momento, você precisa saber que na sua carteira tem fundos imobiliários e você precisa estar acompanhando o fundo imobiliário. Por exemplo, muita gente, ações subindo, acompanhando ações, e o IRDM11 estava na carteira despencando desde fevereiro de 2021. Né? Mas como as ações estavam bombando, subindo, todo mundo falando sobre a ação, esqueceu de olhar para a carteira que só caía. Então cresça, mas cresça com segurança. Outro ponto, diversifique. Eu sei que no momento que a Selic está alta, todo mundo quer encher a carteira de fundo de papel. Mas no momento que está a Selic está alta, lembre-se também de botar tijolo, porque tijolo ele é cíclico, né? Ele cai, mas quando a Selic começar a cair, ele vai voltar a subir. Então diversifique, coloque papel, coloque shopping, coloque galpões, coloque renda urbana, coloque lajes corporativas. Mas lajes corporativas, lembrando, vai demorar um tempo para ele se recuperar. Alocação básica para quem está começando: 50% papel e 50% tijolo. E nesse tijolo eu boto quanto? Posso botar 40 de galpões, posso botar 30 de shopping, posso botar 20 de renda urbana e posso botar 10 de laje. Ah, mas se eu somar esses valores aí tudinho que você está me dando, vai dar quase 90%. Por isso que dos 50% você pode botar 10% galpão, 10% shopping, 10% renda urbana, 10% laje corporativa. Ou seja, você vai descobrir qual é o melhor tipo de carteira para você. Não adianta você entrar na internet e copiar a carteira dos outros, porque muita gente investe em fundo imobiliário não é porque gosta, é porque aquele assunto atrai visualização. Tem muito investidor que fala sobre fundos imobiliários e não tem fundos imobiliários. Aí você diz: não, mas ele me mostrou lá no Investidor 10 que ele tem várias cotas de fundo imobiliário. No Investidor 10 e no Status Invest você pode cadastrar qualquer fundo imobiliário, independente se você comprou ou não, porque você pode entrar lá e inserir, como você pode retirar. Então, muitas carteiras do Investidor 10, do Status Invest, elas são fake. Muita gente pega ali o valor como se tivesse 1 milhão investido e mostra para você. Aquelas coisas podem ser editadas. Cuidado com tudo que você vê na internet, certo? Próximo ponto. As crises elas são temporárias, ou seja, se os fundos de tijolos estão caindo e os fundos de papel estão subindo, eu posso comprar fundo de tijolo? Pode, porque em breve ele vai subir quando a Selic começar a cair. E quando eu estiver comprando tijolo que a Selic começar a cair, eu preciso se lembrar depois de voltar para comprar papel, porque uma hora a Selic ela vai subir de novo. Então, Selic alta, eu compro tijolo, e Selic baixa, eu compro papel. Ou seja, você tem que se lembrar sempre que o mercado é cíclico. Também é importante você entender com relação ao dividendo, certo? Porque a importância de comprar barato, a importância de comprar barato. Ou seja, se um fundo ele custa R$ 100 e ele me paga R$ 10, eu ganhei 10%. Mas se eu tenho a oportunidade de comprar este mesmo fundo por R$ 50 e ele continua me pagando R$ 10, o que aconteceu com o meu dividendo? Subiu para 20%. Por quê? Eu estou pagando menos na cota e estou ganhando mais. Outro ponto muito importante. Muitos investidores dizem assim: o meu fundo está pagando 12%. E eu comprei ele por R$ 100. Agora ele caiu para R$ 70, ou seja, caiu de 100 para R$ 70. Só que ele continua pagando o mesmo dividendo. Aí você às vezes olha, poxa, perdi 30%. Perdi 30% porque ele caiu de 100 para 70. Você não perdeu nada, porque você não vendeu. Então, se um fundo cai de 100 para 70, você entende
Eu sei que você às vezes tem dificuldade de entender na sua mente. Se o seu fundo caiu de R$ 100 para 70, você só teve uma queda de 30%. Se você vender, aí você vai ficar com prejuízo. Mas se você comprou esse fundo imobiliário e não vendeu, você não está com esse prejuízo de 70%, de 30%. Você pode aproveitar, se o fundo for bom e está passando por uma crise, aproveitar para comprar por 70, porque quando ele voltar para 100, o seu dividendo vai ser maior. Claro, precisando sempre analisar os fundos, porque tem fundos que caíram e não conseguiram mais se levantar, certo? Outro ponto, não invista tudo em ativos. Tenha uma reserva de emergência, tenha uma renda fixa, ou seja, tenha um caixa. Renda fixas para necessidade e renda fixa como um caixa para aproveitar as oportunidades. Me dá um exemplo. Barsi e Warren Buffett, os dois maiores, o maior investidor do Brasil e o maior investidor do mundo. Hoje eles têm mais dinheiro em caixa do que, ou seja, hoje ele tem uma parte, ambos têm uma parte do dinheiro no caixa, esperando a crise para comprar mais. Então, se você tem tudo investido, quando vem a queda, como é que você vai comprar se todo o seu dinheiro está já aplicado em renda variável? Então, sempre tenha um caixa, ou seja, não papoque tudo, né? Porque tem investidor que tem o mal do brasileiro. Todo dinheiro que chega na mão compra, ou seja, todo dinheiro que chega na mão investe. Não, pega uma partezinha, coloca lá na renda fixa para formar um caixa para você comprar para quando vier a crise de mercado. Outro ponto, não adianta você ficar assistindo canais. Aí você faz a estratégia do Primo Rico, você faz a estratégia do Perini, você faz a estratégia do Charles, você faz a estratégia dos Gêmeos Investe, você sai fazendo, repetindo a estratégia de todo mundo. Adote uma estratégia e com essa siga até o fim, porque a estratégia vence ao longo do tempo. Outro ponto, o meu canal ele é de fundos imobiliários, mas eu não sou defensor de você ter uma carteira só de fundos imobiliários, entendeu? Eu estou sendo bem sincero com você. Poderia chegar aqui e mentir para você, dizer para você ter só uma carteira de fundos imobiliários, mas isso é ser incorreto com vocês. Vocês precisam ter outros ativos, vocês precisam ter renda fixa, vocês precisam ter ativos no Brasil, precisam ter ativos fora, precisam ter ativos dolarizados e vocês precisam ter patrimônio físico, ou seja, que é seu. Não interessa o que é, mas tenha bens físicos. Tenha bens físicos também. Não cometam a burrice de ter ativos somente na corretora. Isso é burrice. Compre também coisas físicas. Me escute nessa hora. Muitos canais vão dizer para vocês pegarem o dinheiro, vender as coisas físicas para investir em coisas no mundo dos investimentos. Isso é burrice. Você pode ter ativos na sua corretora, investimentos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, mas você precisa ter coisas físicas. Porque se nós tivermos um grande colapso como teve no período de 2008 e você tiver todos os seus ativos em corretoras, no ambiente digital, você está lascado. E lembre-se, nós vivemos no mundo digitalizado. Todos os nossos dados são compartilhados. Vocês ouviram lá que as criptomoedas eram um dos ativos mais seguros. Entraram lá, conseguiram pegar uma parte das criptomoedas e ninguém sabe onde é que elas foram parar. Então, muito cuidado, tenha coisas físicas, algo físico, palpável, onde você possa entrar, onde você possa ver, onde você possa sentir.
Cuidado com coisas só de corretora. Vejo muita gente que não tem nada física, tá com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões investido em corretora Toro, investido em XP. Cuidado, isso é uma burrice. É uma burrice, cuidado. Tenha coisas físicas também. Outro ponto, cuidado com a ganância. Muito cuidado com a ganância. Exemplo que eu já dei aqui várias vezes. Deva 11 está pagando 20% de dividendo. Muita gente comprando Deva 11 olhando para o dividendo. Deva 11, quem investiu, o dividendo não é capaz de cobrir a queda. Deva 11, HCTR, IRDM11, TOT 11, VSLH11, se eu não me engano, que é o Versalhes. Cuidado com essas bombas. E a última informação, deixa de ser ganancioso. Você recebe o dividendo, use uma parte e a outra parte reinvista. Aí você diz, poxa, eu já estou velho, bem pertinho de morrer, está na hora de aproveitar. E se você não morrer? Se você não morrer nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, nos próximos 30 anos e nos próximos 40 anos? Então, tire uma parte e pode reaproveitar, aproveitar, claro, né? Porque também se você papocar, ou seja, você morrer, não vai ter adiantado de nada ter investido, mas uma parte reinvista como forma de segurança, né? Porque os fundos imobiliários, o que acontece com ele? Como todo o rendimento dele é distribuído, o fundo só cresce se você comprar novas cotas. As ações já são diferentes. Uma parte ela lhe dá e outra parte ela reinveste, certo? Ou seja, ela reinveste na própria empresa de forma que ela continua crescendo. Já os fundos imobiliários não, ele é obrigado a entregar tudo, certo? Então espero que vocês tenham gostado desses conselhos. Se você discorda, coloca aí, discorda, diz aí o que, é que você está fazendo também, que aqui é um espaço aberto onde você também pode colocar a sua visão. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.